Capítulo 1071 História. O tempo corroeu o pergaminho amarelo claro. Não só muitas das palavras escritas à mão estavam borradas com a idade, como as páginas se colaram umas às outras também. Várias notas de rodapé estavam manchadas com o traço de decadência. O livro foi escrito em forma de roteiro antigo, os mundos em loop distorcidos. Parecia que uma criança de 3 anos poderia ter escrito, melhor. Xavier odiava ler e escrever desde o jardim de infância. Com a boa sorte de um pai com doutorado em história, ele teve que entender vários estilos antigos de escrita desde a sua juventude. Este roteiro específico era uma especialidade dele, tendo sido ensinado a sério por seu pai. Xavier conseguiu ler as partes que ainda estavam legíveis. Esta é claramente uma história mitológica. Quando ele pensou em sua juventude e como este livro de histórias o acompanhou em sua infância, um leve sorriso surgiu no rosto de Xavier. Asnak-Doager governou todo o mundo das sombras, e seus descendentes puderam ser encontrados mais tarde nas vizinhanças de Sanal. Eles possuíam grande poder e derrotaram o Homo sapiens, o Elias e outras criaturas antigas. Finalmente, eles ocuparam todo o continente estelar. Os herdeiros da Usnak foram chamados de descendentes de sangue e agarraram as sombras, capazes de falar com todas as espécies de cobras. Os descendentes de sangue dividiram o continente em 15 reinos, coroando o mais puro sangue deles como seu monarca. Eles escreveram isso como aconteceu de verdade. O jovem Xavier continuou a folhear as páginas. A maioria das páginas do livro foram gastas descrevendo a beleza da cobra e seu poder. Houve também descrições ricas do mundo das sombras sob seu domínio. Assim que ele chegou na segunda metade do livro, surgiram informações que fizeram os olhos de Xavier se iluminarem. Quando o derradeiro e glorioso império da serpente gigante caiu, a linhagem de seus ancestrais se misturou com outras tribos. Teoricamente, todas as criaturas que possuem a linhagem da serpente gigante podem passar por um período de cultivo e desencadear seu poder único de linhagem. O dedo de Xavier traçou um broto de flor de datura, as pontas dos dedos acariciando a superfície irregular. Este artesanato complicado definitivamente exigia habilidade, e não era algo que fosse feito para se divertir. Se alguém olhasse com cuidado, eles poderiam ver muitas runas negras complexas na flor. Ainda assim, cerca de metade tinha sido desgastada pelo tempo. Depois do símbolo havia um monte de descrições sinuosas de técnicas de treinamento. Eles sugeriram coisas como misturar o sangue de morcegos e lagartos, esfregá-los sob o nariz para aumentar as chances de entrar em um estado meditativo. Isso é o que me levou a me fazer de boba tão grande no jardim de infância. O rosto de Xavier se contraiu um pouco. Em sua opinião, as técnicas deste livro eram extremamente infantis. Parecia ter vindo das tribos primitivas que gostavam de brincar com as pessoas. Mesmo que seja falso, eles deveriam ter feito isso um pouco mais realista. Todos sabem que não há nada como a força da alma ou uma trama. É impossível usar essas habilidades para usar magia. Xavier virou as páginas sem fala até chegar ao final. A caligrafia, que era bastante nova e foi claramente adicionada mais tarde, foi escrito em uma linguagem moderna e não parecia ser nada difícil. Esta primeira parte deste novo conteúdo parecia ser uma autoapresentação de alguém conhecido como Chanal. A ideia principal era que ele era da mesma tribo do autor original, mas os registros de seu ancestral eram absurdos demais. Ele não acreditava nas descrições de suas viagens pelo mundo também. No entanto, em todos os aspectos, Chanal acrescentara outra coisa. Alegadamente, era uma técnica militar completa de sua própria tribo. Foi originalmente concebido para ser usado por cultivadores. Isso parece um pouco mais sincero, então, é chamado Snakebeat Feast? Xavier folheou as imagens no final e descobriu várias figuras incomumente realistas de um corpo humano. Ele era bastante genuíno em sua complexidade e seu conteúdo parecia muito semelhante a outros diagramas de biologia de alto nível. De suas recentes experiências em artes marciais, esse treinamento físico não parecia uma bobagem louca. A energia da alma e este tecido fizeram com que os humanos do mundo das sombras reconhecessem várias existências extraordinariamente poderosas. Ele havia despertado uma mania popular em artes marciais e percepção extrasensorial. Infelizmente, esta moda foi logo encontrada cheia de mentirosos. Além da energia da alma e do tecido, a percepção extrasensorial parecia ter desaparecido completamente deste mundo. Depois de algumas considerações, Xavier desperdiçou uma
quantia considerável de dinheiro para entrar e treinar em uma escola de artes marciais de alto nível. Infelizmente, o único benefício que isso lhe deu foi o fortalecimento de seus músculos. Afinal, essas verdadeiras heranças foram tenazmente escondidas pelos instrutores militares. Aqueles sem poder e dinheiro suficientes não receberiam instruções adequadas e se tornariam verdadeiros irmãos no treinamento. Foi lamentável que, embora a família de Xavier fosse um pouco mais rica que as outras, elas não eram infinitamente mais opulentas. Baseando-se principalmente em seu intelecto e bom relacionamento com seus instrutores marciais e irmãos aprendizes, Xavier havia aprendido várias coisas genuínas. De acordo com os ensinamentos do instrutor militar de nariz vermelho, a classificação de 0 a 2 magias é completamente incapaz de prejudicar especialistas com técnicas de cultivo verdadeiramente poderosas. Talvez, antes que o comando seja dado, eles podem romper completamente o pulso do Swift que você preparou. Xavier analisou os recursos do Snakebit Fist e descobriu que o relato por escrito era muito detalhado e confiável. Desde as técnicas básicas de respiração até os ataques e técnicas defensivas, também havia registros dos ingredientes necessários para o cultivo. Podia ser visto claramente que Chanal era uma pessoa muito meticulosa no coração. Eu cumpro todos os requisitos básicos, então o próximo é comprar esses ingredientes e fazer alguns equipamentos de treinamento. Os olhos de Xavier pareciam arder com fervor. Parece que encontrei algo bom quando eu era jovem. Devo dar uma chance. Espere, eu não planejo permanecer como um homem comum. Qual é o objetivo dessas técnicas de luta? Xavier repentinamente pensou no conselho de seu antigo instrutor militar. Aqueles com poder real hoje em dia são os mecânicos fortes que compreendem vários feitiços de alto nível. Pesquisadores em energia psíquica se formaram em universidades famosas também são fortes, especialmente aqueles com doutorado. Os lutadores não têm chance de resistir a seus feitiços de alto nível. Xavier claramente recordou o olhar desolado nos olhos de seu instrutor. Sim, contanto que tenha dinheiro suficiente, eles podem facilmente baixar e usar magias de baixa classificação. Não é impossível obter magias de classificação intermediária. Aqueles artistas marciais que treinam seus corpos e usam artes marciais para se cultivarem são todos tolos. Então, por que ainda estou considerando isso? Eu deveria me apressar e passar no exame de admissão para a permissão mecânica de alto escalão e obter a autoridade para usar magias de classificação intermediária. Então, até mesmo as 500 maiores empresas do mundo lutarão por mim. Xavier suspirou e empurrou o volumoso livro de volta ao local original. Havia um traço de pesar em seu coração que, por mais que tentasse, ele era incapaz de suprimir completamente. Assim que o jovem saiu e a porta se fechou atrás dele, a sala mergulhou na escuridão. A figura de Leilin apareceu de repente, atravessando o espaço sem limites para chegar diretamente ao interior. A estante foi aberta, e o grande livro estava envolto em uma luz fraca que o entregou às mãos de Leilin. Página após página virou-se rapidamente, até que Leilin parou no símbolo da flor de datura negra. A herança dos descendentes de Elsnak. Parece que a história está doendo. Com o conhecimento e a experiência de Leilin, um simples toque lhe disse que este livro foi escrito 1257 anos atrás. O autor foi um especialista extraordinário, com poder igual a rank 2 ou rank 3 magus. Foi só que o especialista recebeu uma forma incompleta da herança. Com o passar do tempo, ele foi reduzido a esse estado dilapidado. De acordo com as técnicas de meditação do livro, ainda é possível cultivar um poder extraordinário. No entanto, a chance de se tornar um monstro é ainda maior. As técnicas marciais no final, porém, abandonam as técnicas de meditação e a energia espiritual. Eles são bastante adequados às leis deste mundo. Talvez seja possível cultivar algo usando isso. Leilin deu sua opinião vagamente antes de jogar o livro de volta ao seu lugar na estante de livros. Como ele estava agora, ele era muito preguiçoso para ler esse tipo de coisa. Em vez disso, ele voltou sua atenção para as lombadas dos muitos livros negros que pareciam uma onda. O estudo de um historiador. Deve ser o suficiente para eu saber como o mundo mudou. Os olhos de Leilin estavam fixos no canto superior direito da estante, onde estava um livro volumoso. A luz do Shipai varreu através da velocidade da luz. Era mais provável que a história dessa família específica. Este estudioso tinha preservado uma grande quantidade de seus livros de materiais, o que fez Leilin se sentir agradavelmente surpreendido.
Embora ele pudesse acessar muitas redes de segurança poderosas e até mesmo a própria Eave das Sombras para obter tudo o que precisava, era difícil evitar deixar rastros por trás dessa maneira. Se fosse descoberto pela Senhora da Noite, ele enfrentaria uma situação difícil. Comparado a isso, mesmo que esse método primitivo de coleta de informações fosse mais tedioso, ele poderia evitar completamente a detecção de Char. A estante mostrava que o pai do adolescente era bastante meticuloso. Estava colocado ordenadamente, ordenado por datas. A seção mais inferior continha mitos antigos e histórias de bardos, que pareciam que o dono não se importava muito com isso. No meio, havia uma pilha de livros de história. Alguns deles até tinham suas páginas enfileiradas por cordas, velhas o suficiente para serem vendidas como antiguidades. Na parte superior estava a história moderna, e as capas novas davam um visual brilhante. Era evidente que esses livros haviam sido mais valorizados pelo proprietário. A história e as mudanças do mundo das sombras logo ficam vazias para a leitura de Leilin. Capítulo 1072. Limpeza. Limpar. A cobra viúva governou o mundo das sombras nos tempos antigos. Então, este lugar foi em grande parte semelhante ao Magus World, com poder extraordinário concedendo status elevado e vários impérios em guerra entre si. Guerras irromperam todos os dias e foi um período sombrio para os plebeus. Parecia que o pai de Xavier adotou uma postura prudente, contra essas descrições de descendentes de serpentes e portadores da linhagem, achando que eram apenas superstições usadas por pessoas dos tempos antigos para controlá-las através do medo. A história havia mudado quando Osnak Doager perdeu sua posição há cerca de 30.000 anos. A Senhora da Noite tinha tomado o controle do mundo das sombras. Desconhecendo os fatos, os humanos regulares tinham encontrado um ponto crucial: a energia psíquica e a trama das sombras haviam sido estabelecidas. Com a viúva da cobra, os humanos assumiram o controle primário do mundo das sombras, permitindo que a ciência floresça. A parte mais crucial foi a descoberta da energia psi. O dedo indicador direito de Leilin bateu na capa de um livro de história enquanto ponderava profundamente sobre o assunto. Psi-energia, o presente do mundo das sombras. Puro e eficaz, tem baixa contaminação. Ainda mais importante é que grande parte dela pode ser armazenada, e os seres humanos podem fazer containers facilmente. Uma vez descoberto, substituiu todos os tipos de combustíveis, desenvolvendo-se em muitos outros campos também. Agora os trens maglev, aviões e até armadura de alta tecnologia usada por seus soldados corriam com a energia psi. Leilin continuou lendo devagar. A energia psíquica não existiu durante o reinado da cobra viúva, vindo logo depois que a Senhora da Noite apareceu. Ela é amplamente usada, conectada a outra nova criação chamada de Eave das Sombras. Uma vez lida até este ponto, até mesmo um tolo perceberia que era uma configuração da Senhora da Noite. Desde então, os seres humanos tiveram energia quase ilimitada. O dinheiro permite que eles conjurem feitiços da Eave das Sombras, permitindo que joguem habilidades extraordinárias no lixo e abandonem todas as técnicas antigas de treinamento. Isto é agora a era da ciência. Isso tudo estava dentro dos livros da família de Xavier. Várias dezenas de milhares de anos atrás, havia inúmeros mitos e lendas de heróis com superpoderes, mas na época do ancestral de Xavier, todas as pequenas descobertas de tais habilidades foram cuidadosamente registradas. Era evidente que a história mudara muito. Torna-os excessivamente confiantes em equipamentos, fazendo com que eles renunciem à verdadeira força e regridam em suas habilidades extraordinárias. Isso reduz o número de inimigos e permite que você use o Eave para controlar o mundo inteiro. Leilin sentiu que entendeu parte do motivo pelo qual Char havia preparado tudo isso. Ao mesmo tempo, uma mensagem de força espiritual viajou, fazendo com que seu rosto mudasse. A cidade de Ando já havia sido invadida por soldados com canhões de aparência poderosa. Muitos desses soldados tinham equipamentos caros, o que contribuiu para uma visão extremamente imponente que acalmou a atmosfera. No centro havia um grande pedaço de terra que fora escavado por um meteorito. O calor extremo deixara marcas de cristais, mas o próprio meteorito já havia desaparecido. Um posto de comando foi erguido aqui temporariamente, com muitas tropas analisando dados e conduzindo investigações dentro. Todos eles estavam enviando suas informações ao comandante de meia-idade, de antes. O Eave foi verificado, nenhum vestígio de energia psíquica foi encontrado. Amostra de meteorito coletada, enviando uma cópia para a família real para análise posterior.
Todas as tropas de prontidão, preparadas para se mover a qualquer momento. Todas essas informações não fizeram nada para melhorar o humor do comandante. Afinal, ele estava enfrentando um adversário que havia destruído uma base militar em um instante. Além do mais, havia mais de um inimigo. Então o culpado dentro deste meteorito se escondeu dentro da cidade de Ando. E os outros dois, para onde eles pousaram? O policial esfregou as têmporas. A trajetória estimada coloca o segundo ponto de referência no leste do Império, a 30 quilômetros da cidade do Danúbio. No entanto, a base lá era extremamente silenciosa. A missão foi entregue às tropas locais. O relatório veio de um oficial de inteligência bem treinado com um par de óculos longos e bonitos. Ela ajustou seus óculos enquanto falava calmamente. O terceiro ponto de aterrissagem é na cidade de Coral Coastal. Já enviamos um pedido à Marinha para encontrar e aniquilar o oponente. 3 apóstolos de cada vez. O oficial de meia-idade parecia incapaz de suportar esse fardo pesado, e o seu já se infiltrou na cidade de Ando. Como está indo a paralisação da cidade? Nossas tropas já cercaram o local, proibindo qualquer cidadão de deixar a cidade. Um par de pequenas lutas eclodiram, mas a situação está sob controle. Tudo bem então. Nós só podemos impor essas leis pesadas para o bem do Império, disse o oficial com um rosto inexpressivo. Criaturas das estrelas eram extremamente perigosas. Eles poderiam se esconder dentro das almas dos cidadãos comuns, começando a espalhar contaminação. Eles tinham derrubado impérios inteiros no passado, então ele teve que evitá-lo a todo custo. Mesmo que esses apóstolos específicos não pudessem contaminar a alma, quaisquer patógenos ou vírus estrangeiros que eles carregassem poderiam causar sérios danos aos cidadãos afetados. Pensando nisso mais um pouco, o oficial passou adiante novas ordens. Revise as novas medidas de segurança mais uma vez. Negar todos os cidadãos que querem sair, incluindo os funcionários locais também. Todos os que desobedecer devem ser mortos imediatamente. Sim. Ouvindo a ordem impiedosa, o soldado ficou surpreso. Ainda assim, ela acabou obedecendo suas ordens. E parece que o Imperial X não é tão capaz. Eles realmente têm uma dor de cabeça de um evento tão pequeno. Assim como o soldado estava prestes a sair, uma voz zombeteira soou de fora da força. As abas verdes foram abertas para revelar um grupo de soldados de uniforme preto. Aquele que riu mais cedo era um membro do grupo com cabelo amarelo cortado pela tripulação. Soldados. O soldado sacou uma minigun, mirando no grupo que havia entrado. Ela ficou extremamente furiosa com a falta de segurança do lado de fora da tenda. Levante suas mãos lentamente. Você está agora se intrometendo em uma área restrita do exército. Eu tenho o direito de matá-lo imediatamente. Os outros policiais também tiraram suas armas, apontando para o grupo. E nos matar. Que interessante. Humanos tolos. O grupo de pessoal uniformizado preto não demonstrou qualquer expressão. Quanto ao homem amarelo, ele apontou o dedo para a mulher e girou-a. Ah! De repente, a mulher sentiu como se suas mãos não pertencessem mais a ela, e a arma caiu no chão quando ela foi levantada e flutuou no ar, a cabeça voltada para o chão. Como isso pode ser? O EAV está selando aqui, os feitiços de nível médio não podem ser lançados. Os outros administradores ficaram chocados. O homem de cabelo amarelo olhou para as coxas do soldado feminino, seus olhos desprezíveis revelando sua luxúria. Ele então pediu permissão ao seu líder. Não é um par ruim de coxas. Esta meia. Você é um pouco devassa por dentro. Chefe, posso brincar com ela? O suficiente. Todos vocês, parem agora. Abaixe suas armas. O oficial de meia-idade ordenou. Muito em breve, ele olhou para o líder dos uniformes negros, seus olhos revelando um olhar complexo. Você está aqui para zombar de mim, Javis? Eu não tenho tempo assim para desperdiçar, irmão mais velho. O homem enorme chamado Javis olhou para o homem de cabelos amarelos, que imediatamente libertou a mulher soldado. Ele então tirou documentos lacrados, pelo selo imperial. Estou aqui para limpar sua bagunça. É um fato que as forças especiais são o verdadeiro trunfo do Império, usado para lidar com coisas como esta. Todo o pessoal militar dentro da tenda engasgou depois de ouvir as palavras especial forças. Esta foi uma equipe secreta montada pelo Império. Eles consistiam em pessoas com habilidades extraordinárias, e eram apoiados por muitos
recursos e pela mais nova tecnologia, encarregados de lidar com ocorrências especiais como essa. Mais importante, os membros dessa equipe eram extremamente sem lei. Notícias desagradáveis e rumores flutuavam em torno do exército sobre eles, rotulando cada membro da equipe de um criminoso enlouquecido. O Império enviou as forças especiais. Aqueles que estão na hierarquia acreditam que as coisas chegaram a um estágio tão ruim. A soldado feminina desabou no chão, suando frio. Ela não se atreveu a olhar para o homem de cabelos amarelos mais. Como são as ordens do Império, não tem objeções. O comandante examinou os documentos e até viu os selos de seu superior direto. Ele saudou em uma pose militar, antes de entregar uma chave de prata para Javis. Eu espero que você não deixe os superiores para baixo. Relaxe, eu não sou você. Javis sorriu, a chave de prata derretendo quando entrou em seu corpo através de sua pele. De repente, uma voz mecânica soou na tenda. Autoridade passada adiante. O controle de Shadow Ave da cidade de Ando mudou. Dê as boas-vindas ao General Javis. Muito bom. Contate o Fang da toupeira e do lobo para mim. Javis latiu para fora suas ordens. Muito em breve, 2 soldados vestindo uniformes pretos apareceram na tela. Patrão. A equipe 1 está em posição. Equipe 2 pronta. Nosso alvo desta vez tem a capacidade de entrar nas almas. O feedback do IAV e a estimativa da rede neural central dizem que a possibilidade do inimigo se esconder no corpo de um cidadão é extremamente alta. Esta é uma lista compilada pelo sistema de vigilância da cidade. Eu quero que você descarte todos os membros lá. Javis levantou a mão e uma longa e extremamente detalhada lista de nomes apareceu. Esta era a lista de suspeitos reunidos pela rede neural central, onde o EAV havia detectado o maior número de picos de energia questionáveis. Você ficou louco. O irmão de Javis olhou para a lista de nomes. Havia mais de 10.000 nomes escritos ali. Ele uivou mais uma vez. Estes são todos cidadãos do Império. Pode haver apenas um culpado, enquanto o resto deles é inocente. Capítulo 1073. Aniquilação. Aniquilação. Você sempre foi tão suave, irmão. É a sua maior fraqueza. Javis olhou para o irmão. Eles tinham rostos parecidos, mas seus cabelos já estavam brancos. Eu sou a pessoa responsável agora. Se não fosse pelos cidadãos, eu teria pedido a Shadow Ave para destruir a cidade inteira. Javis cravou os ouvidos. Onde estão os soldados? Remova pessoas não autorizadas desta tenda de uma só vez. De repente, um grupo de tropas blindadas entrou e perseguiu um oficial de meia-idade e seus subordinados. As pessoas que ficam no caminho devem sair. Agora. Vamos jogar o nosso jogo de esconde-esconde. Javis olhou para a tela, sua insanidade extrema, transbordando em calma. Permita a vigilância da cidade. Bloqueie todos os feitiços usando o Shadow Ave e desative o teletransporte. Procure por quaisquer estranhas aparições e movimentos de energia. Comece a limpeza. Vai. Ação. Molly e Wolf Fang balançaram suas mãos em um movimento para frente, e as tropas blindadas atrás deles começaram a operação para matar as pessoas na lista. Ei, o que você está tentando fazer? Tropas blindadas entraram na casa de um civil, e começaram a atirar na família de 3 pessoas que estavam fazendo uma refeição na mesa de jantar. Bang. Bang. Muito em breve, a cabeça do homem explodiu, e seu corpo estava em uma poça cheia de sangue, seguido por sua esposa e sua filha. Embora os feitiços de classe média no Império tivessem selos que precisavam de desbloqueio e magias de alto grau eram reservadas para soldados e membros da realeza, os plebeus ainda tinham o direito de usar magias de baixo nível. No entanto, Javis já havia bloqueado a magia em Ando City, então todos os relógios Rapid Shadows se transformaram em lixo. Sem essas ferramentas, esses plebeus eram fracos e pequenos na frente das tropas blindadas. Onda após onda de zangão voador circulava o ar ao redor de Ando City, liberando mensagens de alerta. Tropas do Império estão atualmente no meio da captura de espiões. Todos os civis são solicitados a permanecer em suas casas e a não partir. Nós não feriremos os inocentes. Repito, somos tropas do Império. Tiros de vez em quando soavam, e parecia haver uma onda de atividade dentro da cidade. No entanto, os soldados ainda conseguiram suprimir a situação e mantê-la no controle. Afinal, 10.000 ainda eram apenas uma pequena fração dos 10 milhões de habitantes daqui. Enquanto seus próprios nomes não estivessem na lista, esses cidadãos não seriam ousados.
o suficiente para resistir às execuções. Quanto a Javis, sentou-se no posto de comando e observou a tela em admiração, apreciando o vinho em sua mão. Bang! Ainda outro homem foi morto em sua própria casa, e sangue derramado em todos os lugares. Não. Não. Este foi o apelo de uma jovem senhora antes de sua morte, mas o soldado nem sequer lhe poupou outro olhar. Obedecer aos comandos era o dever básico de um soldado, e aquele que não pensava por si mesmo era basicamente a arma suprema. Somente resolução e força os levariam a todas as situações e missões. A matança em massa foi executada rapidamente, mas ainda houve alguns soluços de vez em quando. Droga! O Império ainda tem uma visão hostil sobre nós humanos extraordinários. Um jovem de óculos uivou para a arma apontada para ele. De repente, ele estava coberto de chamas quando se transformou em uma criatura malévola que estava cheia de escamas. Atire! As balas cheias de energia psi só deixaram cicatrizes brancas na balança. É um mutante. Pessoa extraordinária. Se apressem e peçam apoio. Um líder de esquadrão uivou para o comunicador, mas já era tarde demais. Zoom. Hoje. A monstruosidade salta para frente, se transformando em uma linha preta na tela. Crash. A armadura que as tropas usavam foi logo dilacerada, derramando ossos e sangue brancos quebrados. Uf. Quer que eu morra? Você primeiro. Uma voz humana soou da boca da criatura, enquanto ele mergulhava no esgoto rapidamente. Jing. A identidade do alvo confirmada. Civil de segundo nível, Chang Fei. Pai. Mãe. Endereço residencial atual. Começando com Locom. A tela do sistema central revelou informações sobre o alvo, e no lado esquerdo estava a aparência do jovem antes de ele se transformar. Boa, esses mutantes são hereditários. Molly, encontre um casal de homens para se livrar dele. Quanto ao resto, procure seus pais e parentes de sangue, ordenou Javis. Kido. Você se divertiu mais cedo, hein? O duto de esgoto foi quebrado em pedaços, revelando a rede subterrânea de tubos e a expressão chocada da criatura. Um soldado de uniforme preto estava em pleno ar diante da criatura, olhando para ele com escárnio. Spawn da bruxa. Conheça seu criador hoje. Antes de morrer, espero que possa me divertir. É apenas um portador de linhagem de baixo nível. Javis acenou com a cabeça indiferentemente enquanto observava o jovem homem que virou criatura sendo brutalmente morto na tela. A expansão da tecnologia e os constantes expurgos do Império diminuíram o número desses mutantes. Alguns da geração atual não tinham poderes fortes. Por outro lado, as pessoas que obtiveram uma força extraordinária através do treinamento de técnicas rigorosas ainda estavam por aí. No entanto, esses dois tipos de seres humanos extraordinários eram tão frágeis quanto formigas diante das forças do Império e do Eave das Sombras. Como o assassinato em Ando City continuou, muitos civis inocentes que foram pegos no fogo cruzado também acabaram mortos. Havia também outros infelizes como o mutante anterior, morto impiedosamente sem qualquer prova ou verificação necessária. Esses mutantes formaram o mundo subterrâneo de cada cidade, mas após esse evento eles foram completamente expurgados da cidade de Ando. No entanto, se Ando City pudesse sobreviver a essa aprovação, eles atingiriam um nível muito alto da sociedade. Como o massacre continuou, os vários milhares de nomes na tela desapareceram, finalmente mostrando apenas as últimas centenas de alvos. Todas as equipes em alerta. À medida que a área-alvo se tornava menor, até o próprio Javis se tornara mais solene. Ponto. Hoje. Uma mulher vestindo uma roupa de escritório correu rapidamente pelas ruas, como se fosse um predador que procurava ativamente por sua presa. De repente, uma rede de metal apareceu do lado de sua visão. Ela pulou para cima por uma distância de mais de 5 metros, passando por uma parede para desaparecer da cena. Eu tenho que evitar as câmeras de vigilância, e também jogar fora quaisquer equipamentos de alta tecnologia relacionados à energia escondida e ao EAV. O rosto da dama do escritório mudou quando ela esmagou a sombra rápida em seu pulso. Cerca de 10 minutos depois, em uma fábrica abandonada. Sangue respingou nas paredes como uma flor de ameixa em um canto escuro. A dama do escritório tirou o casaco, revelando uma blusa branca por baixo. Ela tinha um buraco na mão. Urg. No entanto, ela cerrou os dentes e moveu seus músculos, forçando uma bala de metal dourada para fora de seu corpo. Depois de expelir a bala, ela soltou um suspiro de alívio.
Ela então rasgou parte de sua blusa para embrulhar a ferida, e seu rosto ficou extremamente pálido. O Império está bastante resolvido desta vez. Nossa organização foi descoberta. Não. Mesmo se fôssemos expostos, eles não precisariam tomar ações tão drásticas. Além disso, toda a cidade de Ando está repleta de tiros. Nós só tivemos o azar de ter sido descobertos. Eles estavam atrás de uma poderosa organização mutante. A senhora do escritório sorriu ironicamente. Mesmo se eu aprendi algumas técnicas corporais e treinei meus dedos de flor de ameixa para classificar 5, eu só posso correr na cara do Império. Se não fosse pelos outros mutantes desviando a atenção de mim, eu foram capturados ou mortos até agora. Depois que eles diminuírem o raio de sua caça, a situação se tornará ainda mais problemática. Preciso deixar esse lugar o mais rápido que puder. Ela não percebeu que uma mecha de seu cabelo já estava vermelha, com uma boneca fantasmagórica vagamente flutuando atrás das costas. Comando anfitrião: reúna inteligência e esconda o máximo possível. As chances de o alvo atual ser descoberto é muito grande. Abandone o alvo atual imediatamente. Muito em breve, o fantasma do boneco de voodoo deixou o corpo da dama do escritório e fundiu-se na escuridão. A localização atual não é segura. Tentando sair. Vestígios de bloqueio espacial descoberto. Tentando romper, a luz brilhou dentro dos olhos escuros do boneco de voodoo. Encontrei você. Javis gritou de dentro do posto de comando. Reúna-se. Imediatamente. Ataque. Uma deslumbrante luz branca brilhou quando a fábrica abandonada e a dama do escritório se desintegraram, transformando-se em líquido escuro antes de chiar e se evaporar no ar, sem deixar vestígios. Bip. O paradeiro foi descoberto. O modo mudou para romper. O sorriso no rosto do boneco de voodoo tornou-se ainda mais sinistro do que antes, enquanto a luz passava por seus olhos mais uma vez. Brum! A bomba incendiária que continha uma enorme quantidade de energia fez com que um quarto da cidade de Ando fosse completamente destruído. Javis e os outros membros das forças especiais ficaram acima da explosão no ar, cercando o boneco de voodoo. Primeiro apóstolo encontrado. Javis estalou os dedos, e poderosos feitiços tomaram forma nas proximidades. As ondas de energia que irradiavam não eram menos que as dos feitiços lendários. Droga! Aquele Javis louco! O irmão de Javis, aquele comandante de meia-idade, não pôde deixar de xingar quando mais de um quarto de Ando City foi destruído. Eu sabia disso. Entregar um Yave para ele não era uma coisa sensata. Ponto. Leyland ficou chocado por um momento ao receber a notícia em Touzambear City. Embora eles tenham feito um grande sacrifício, eles ainda conseguiram capturar a boneca e destruí-la, hein? Capítulo 1074. Punho de picada de cobra. Punho de mordida de cobra capaz de destruir minhas bonecas de voodoo. Este império é muito mais forte que os reinos na superfície do mundo de Magus. Leyland acenou com a cabeça na antiga casa de Xavier em Touzambear City. Seus bonecos de voodoo eram tão fortes quanto o pico amanhecer dos magos, nos limites da classificação 6. No mundo da superfície, isso poderia permitir-se um trono. Mas essa força foi agora destruída pelas forças especiais de um único império. Em outras palavras, o monarca dos céus, as chamas flamejantes, o monarca e similares não teriam um bom final se viessem a este mundo. Eu não descobri a Senhora da Noite ainda. Ela poderia rastrear minhas bonecas usando a rede neural central e um Yave, forçando-uma para o espaço aberto. Essa ação rápida e decisiva, avaliava Leyland com indiferença, ao mesmo tempo em que não nutria muito mais esperanças para os outros dois bonecos. Com os poderes deste império, descobrir os outros dois era apenas uma questão de tempo. No entanto, os objetivos de adquirir inteligência, dados e até mesmo ganhar tempo, já eram suficientes. Ponto. Leyland ficou em Touzambear City por algum tempo, observando Xavier treinar imprudentemente nos Nakebit Fist. A curiosidade tirar o melhor dele e lhe comprara uma grande quantidade de ervas medicinais e manequins de treinamento para praticar. Outra das bonecas foi descoberta durante esse tempo. No entanto, várias cidades importantes sofreram danos colaterais para destruí-lo. A destruição e os vírus espalhados pelo boneco atingiram milhões. O governo havia iniciado uma campanha de doação para as vítimas dessa tragédia, e a irmã de Xavier, Gil, doou parte de seu dinheiro de bolso. Quanto ao último boneco de voodoo sobrevivente, ele estava atualmente escondido no vasto oceano. No entanto, era apenas uma questão de tempo antes de ser descoberto. Leyland não se importava com isso,
fazendo com que reunisse tantos dados quanto possível antes de ser rastreado. Passado que ele não se incomodou com isso. De qualquer forma, ele estava confiante em se infiltrar neste mundo, mesmo sem a ajuda dos bonecos de voodoo, e poderia evitar a vigilância do próprio Ave das Sombras. Dentro de um porão subterrâneo, Xavier já havia movido a maioria das coisas para fora deste lugar, fazendo um espaço vazio do tamanho de uma meia quadra de basquete. A área estava cheia de sacos de areia e bonecos. Xavier não estava de camisa, e ele enrolou os punhos com um pano quando começou a praticar a técnica escrita no manual do punho de mordida de cobra. Sei. Cada soco dele parecia suavizar seus ossos, deixando-os girar e contorcer de diferentes maneiras. Um silvo soou com cada punho jogado, como se fosse uma cobra venenosa que estava golpeando. Uf! Snakebeat Fist. Impiedoso, insidioso, e o truque está em ser inesperado, atingindo um ângulo que o adversário não antecipará. Por isso, tenho que mergulhar os dois braços dentro de um caldo especial de mistura nos estágios iniciais, para amaciar os ossos, resmungou Xavier. Depois de praticar uma etapa da técnica, ele foi até o tanque de água nas proximidades, pegou uma toalha branca e enxugou. Ele então aplicou a substância preta na toalha em suas mãos, sem perder um único poro. O líquido enegrecido pareceu queimar sua pele ao entrar em contato e abrir o caminho entre os poros e os ossos, como se quisesse derreter o braço inteiro. Arg! Porra! Dói muito pra caralho. Essa dor fez Xavier xingar. Enfiou outra toalha que ele tinha preparado em sua boca enquanto sua expressão se tornou malévola, e ligeiramente soltou o rugido sibilante de uma besta. Essa dor durou mais de meia hora antes de diminuir, deixando Xavier com suor frio. Puh! Ele cuspiu a toalha na boca e olhou para a própria mão. Uma vez que o resíduo da mistura foi lavado, revelou uma pele clara e esbranquiçada com um brilho brilhante. Isso! Ele tocou sua própria mão, e sentiu que a pele ficou mais grossa. Não. É totalmente adicionando outra camada de pele externa. Xavier olhou para ele por mais algum tempo antes de pegar uma agulha e perfurar sua própria pele. Resiliente e suave, assim como se esconde. Ele precisava de cerca de metade de sua força para finalmente atravessar a pele, e mesmo isso só o fez sentir um aperto. Ambos os meus braços têm um efeito de piercing aumentado, e até meus ossos se tornaram mais macios, chegando ao requisito mínimo do punho da cobra de cobra. Xavier acenou com a cabeça, e de repente sentiu seu coração doer um pouco. Os ingredientes para a mistura é muito caro, e essa dor. Seu batimento cardíaco cresceu rapidamente quando ele olhou para o manual. Apenas o estágio elementar me custou todas as minhas economias. Eu até preciso colocar minhas mãos em veneno nos últimos estágios, dando aos meus ataques um efeito tóxico. Não importa que não pareça uma habilidade ortodoxa, mas demoníaca. Na verdade, o palpite de Xavier foi bastante preciso. No passado, o Snakebeat Fist era um manual usado pelos servos, então não era nada bom. No entanto, concedeu grande poder em um curto período de tempo. No entanto, com o afinamento dessas linhagens e a supressão de vários reinos e impérios, as linhagens haviam regredido com o tempo. Manuais como o Snakebeat Fist, em vez disso, tornaram-se tesouros a serem passados adiante. Se ele continuar treinando assim, ele provavelmente se desviará e enlouquecerá. Mesmo que ele tenha sorte o suficiente para ter sucesso, será no máximo alguma habilidade em torno do Rapid Shadow de nível médio. Leyline ficou ao lado e casualmente observou Xavier treinar. Esqueça isso. Eu tenho um convidado esse tempo todo, é hora de eu pagar um aluguel. Puh. Leyline sorriu quando ele estendeu a mão, e uma luz negra entrou no manual do Snakebeat Fist. Como esta luz era muito fraca, Xavier, que estava praticando diligentemente, não percebeu. No entanto, o manual antigo tremeu antes de retomar uma posição estacionária. Em uma certa página do livro que registrou as runas da flor da datura negra, as linhas das runas continuaram a se estender e se preencher à medida que a flor florescia. Muito em breve, essas linhas perderam seus poderes e não se moveram mais. No entanto, a flor da datura negra, que originalmente era apenas um quarto de cheia, estava agora a meio caminho, e as ondas de energia pareciam estar se espalhando das runas. Sylvie. Naturalmente, Xavier não percebeu essas mudanças. No entanto, quando ele socou, o assobio de uma serpente gigante soou mais uma vez, fazendo a runa da flor de datura negra brilhar. Uma radiação de energia que o dono original, um mago,
havia colocado no livro foi agora retirada, quando começou a se mover em direção ao único descendente de linhagem ao redor do manual. Sylvie. Sylvie. O assobio do Snakebeat Fist ficou cada vez mais alto, à medida que a vibração das ondas sonoras se tornava mais forte. Era como se uma serpente gigante tivesse se enrolado em volta do corpo de Xavier. O adolescente havia entrado em um estado milagroso. Seus olhos ficaram embotados quando ele soltou soco após soco. O adolescente agora entrara em um estado miraculoso. O gás preto formou um fantasma de uma cobra negra atrás dele, seus olhos vermelhos e língua emitindo uma aura perigosa. Com a aparência do fantasma, a pele nos braços de Xavier começou a mudar. Uma vez que a pele velha caiu, revelou escamas por baixo. Esta energia é apenas para pagar aluguel. No entanto, é como uma chave que soltou a radiação dentro do manual. Leilin sorriu enquanto observava o gás preto engolfando Xavier inteiro. Com seus poderes atuais, ele poderia facilmente conceder a Xavier a força de um amanhecer. No entanto, isso não se coadunava com os princípios dos magos, que os negócios exigiam medidas iguais. Além disso, tal pico de poder estrangeiro alertaria, definitivamente o Yave. Por que ele faria tal coisa? Por isso, Leilin escolheu pagar o aluguel em igual medida. Isso revelara a radiação de energia dentro do livro, permitindo que as intenções dos ancestrais de Xavier fossem cumpridas. Embora seu antepassado fosse um magus baixo, este é um começo para ter habilidades extraordinárias. Seguindo em frente, tudo depende de você, Leilin sorriu, com os olhos cheios de antecipação. Ele não fez isso porque estava entediado, mas porque queria confirmar algumas coisas através desse garoto. Por exemplo, ele queria saber se existiam organizações mutantes, bem como outras portadoras da linhagem. Depois que Xavier demonstrou suas habilidades, ele imediatamente se transformaria em um imã e atrairia muitas pessoas que pretendiam usar seus poderes. Isso colocaria o garoto em uma situação perigosa, mas isso só serviu para animar Leilin enquanto assistia. Não me decepcione, meu jovem. Leilin olhou para a figura que ainda estava treinando no porão. O fantasma da cobra agora cresceu e o sorriso de Leilin se alagou. Xavier só acordou deste estado inconsciente na manhã seguinte. Ele coçou a cabeça e murmurou, o que aconteceu comigo, Pat? De repente, um pedaço de madeira da mesa que ele usou para se sustentar tinha sido arrancado, fazendo com que ele caísse no chão novamente. O que? Esta mesa de madeira é realmente instável. O adolescente exerceu mais força, e seus olhos ficaram maiores quando viu que o bloco de madeira era moído em finas lascas de madeira que caíam no chão. Esta situação? Não é que a mesa é fraca, mas eu fiquei mais forte. Xavier se levantou e olhou para as duas mãos. De repente, ele deu um soco, piercing strike. Swish. Um assobio agudo e rugido encheu a sala, carregando o fole de uma serpente gigante. Um pequeno buraco foi perfurado nas paredes, causando poeira e madeira para cair. Parece que meu corpo se adaptou completamente ao movimento do punho da picada da cobra. E isso, Xavier olhou para as mãos, para as escamas que já haviam crescido em sua pele. Domínio completo do punho Snakebeat. Capítulo 1075, Sombra rápida Xavier permaneceu confuso nos próximos dias. Sua herança familiar, o punho da cobra de cobra, que era extremamente difícil de treinar, tinha sido dominado exatamente assim. Era bom demais para ser verdade, deixando o adolescente tão distraído que nem percebeu a mudança no manual. No final, ele quebrou de 7 a 8 itens a mais na casa, sendo incomodado por sua irmãzinha até que ele finalmente aprendeu a controlar sua própria força e parar de esmagar as coisas. No entanto, Xavier logo colocou essas questões para trás de sua mente. Havia coisas mais importantes a serem consideradas. Maior teste de proficiência em habilidades. Xavier cerrou os punhos enquanto olhava para uma data circulada em vermelho no calendário. Eu preciso passar, não importa o que aconteça. O acesso ao Shadow Eve me dará feitiços mais fortes e poderosos, me deixando encontrar um bom trabalho e cuidar da minha família. As técnicas marciais só permitem que alguém sirva como lutador ou guarda de segurança, mesmo que você as domine. Talentos que podem usar técnicas de alto nível são procurados por muitas organizações. Por isso, Xavier não se importou muito com o estranho fenômeno que lhe ocorreu e imediatamente mergulhou em um questionário e banco de dados para estudar para o teste. Leilin também não ficou ocioso. Ele folheou os livros que Xavier comprou e viu um pequeno anúncio em um deles.
Venda antecipada de respostas, uma taxa de aprovação de 100%. Leilin sorriu quando ele ligou para o número que foi deixado na nota, e conseguiu um endereço. Rapaz, é você quem quer aquela cópia de respostas para o teste de habilidades de alto nível. Leilin encontrou dois bandidos musculosos em um certo canto da cidade dos Mil Ursos. Seus corpos estavam cheios de piercings e tatuagens, o tipo de pessoa que se evitava na rua. Eles eram do tipo que costumavam ter problemas com a polícia. Sim. É verdade, a taxa de aprovação de 100%. Leilin deixou seu estado oculto, parecendo um jovem que usava paletó e jeans. Ele também estava carregando o panfleto publicitário. E, claro que é verdade. Um bandido trocou olhares com seu parceiro. Nós vendemos tudo aqui. Você conhece o Rapid Shadow 5.0? Podemos, até conseguir um desses, então a folha de respostas definitivamente não é um problema. Essa expressão no bandido, como se ele estivesse olhando para uma ovelha gorda e suculenta, fez Leilin suspirar interiormente. No entanto, ele ainda colocou uma expressão de desconforto. Ok, mas eu quero ver o item antes de negociar, e tem que ser simultâneo. Claro, o que você me leva, Azure Dragon, como? O bandido sorriu e se virou. Siga-me. Um grupo de bandidos estava atulhado em um porão subterrâneo confuso. Bater. Bom. Muitos itens caíram no chão, e alguns lamentos lamentáveis também ressoaram. Os dois arroaceiros que haviam conduzido Leilin estavam agora deitados no chão, com o sangue espalhado ao redor deles. O líder do grupo estava aqui também, uma com a tatuagem de uma rosa negra no rosto. Leilin começou a pisar em sua cabeça. Você tem coragem, hein? Você não apenas usou respostas falsas para tentar me enganar, você até queria me roubar? Leilin jogou um pedaço de papel amassado no rosto. Quantos dedos você acha que eu deveria cortar? Era uma chance rara para Leilin ser tão desenfreado. Ele não precisava temer câmeras de segurança, já que o metrô não queria nada com o país. Até mesmo seu livro de contas era por entrada manual e não digitalizado. Quanto a autoridades que conspiram com elas. Leilin olhou desdenhosamente para o patrão e deu-lhe outro chute no estômago, fazendo o patrão se enrolar como um camarão. Não foi que Leilin não tenha pensado muito neles, mas o conluio ocorreu em um nível muito maior do que o da turba desorganizada. Você quer viver ou morrer? Leilin olhou para o chefe e a resposta foi imediata. Então, tire todo o dinheiro que você tem de você. Eu só quero dinheiro. Também. Diga-me qual organização do submundo é a mais forte aqui? E quem é a cabeça deles? Não importava quão boa a sociedade fosse, ela sempre teve seu lado sombrio. Várias rodadas de interrogatórios deram a Leilin a informação de que ele precisava, e ele deixou despreocupado que esse grupo buscasse vingança. Eles não seriam capazes de encontrar alguém com a mesma aparência que Leilin tinha exibido aqui, e mesmo que de alguma forma eles conseguissem isso, seria sua má sorte, não dele. Esse encontro deu a Leilin uma compreensão de como os documentos falsificados organizados estavam aqui. Provedores especiais haviam estabelecido boa reputação na fabricação de identidades, capazes de dar a ele verdadeiros documentos azuis que poderiam suportar o escrutínio. Quanto à fonte, era a renda extra de um funcionário do governo que trabalhava no Departamento de Segurança. Exploração vendendo identidades reais mas falsificadas. Porque isso me dá a sensação de estar sendo rastreada. Embora Leilin reclamou em seu coração, ele ainda pagou o dinheiro. Depois de uma rodada de inspeção genética, uma carteira de identidade estava agora anexada ao seu corpo. Deste dia em diante ele se tornou um cidadão de terceira classe do Império, sem medo de investigações. A carteira de identidade permitia a Leilin alugar uma casa, comprar uma Rapid Shadow de baixa qualidade e até mesmo navegar na internet. É claro que Leilin poderia ter roubado a identidade de outra pessoa se transformando nelas, mas ele mesmo queria testemunhar o processo de autenticação. Como esperado, toda essa bagunça de inspeção genética é uma mentira para enganar as pessoas. O verdadeiro objetivo é permitir que o EAV das sombras escaneie o mar espiritual de uma pessoa, hein? A surpresa fez os olhos de Leilin ficarem mais escuros, e ainda mais difíceis de ler. Suas experiências com o EAV no mundo dos deuses foi porque ele não revelou nenhum traço agora. Mesmo se ele tivesse assumido com força a identidade de outra pessoa, não teria acabado bem. No entanto, com a ajuda desse funcionário corrupto,
Ele era agora um cidadão comum vivendo entre 10 bilhões de outros. Mesmo Chá não seria capaz de encontrá-lo. Olá, Sr. Lei. Este é o seu dispositivo de comunicação e a primeira geração do Rapid Shadow. Como você não tem nenhum diploma ou certificado de habilidade, você não pode usar o Rapid Shadow 3.0 ou superior. A equipe de serviço sorriu desculpando-se para Lelin e pegou o dinheiro que ele entregou. Esse dinheiro e o dinheiro usado para comprar sua identidade foram financiados por esses criminosos azarados de antes. HMM. Eles são todos displays de retina, portáteis, apenas um pouco piores do meu mundo anterior. Lelin olhou para a internet que era semelhante à sua vida passada, e as várias ferramentas e anúncios dentro dela. A nostalgia o encheu, mas foi rapidamente reprimida novamente. Eu também preciso alugar um lugar. Você conhece algum lugar que seja adequado para mim? Eu quero uma casa que esteja perto do círculo externo. Lelin mencionou a área em que Xavier e Gil estavam vivendo. Este lugar? O funcionário era uma mulher em seus 20 anos, com alguma maquiagem leve. Esta questão excedeu sua autoridade, então ela ficou um pouco surpresa ao olhar para Lelin. Estou oferecendo uma compensação adequada, acrescentou Lelin imediatamente. Sem problemas. A senhora respondeu muito rapidamente, mas não estava claro se era o dinheiro prometido que a persuadiu a aparência de Lelin. Minha casa fica perto dessa área, então é bastante conveniente para mim também. No entanto, você tem que esperar que eu termine o trabalho. Ponto. Depois de se ocupar por um tempo, Lelin imediatamente se mudou para uma casa perto da de Xavier. Não sabendo de seu novo vizinho, os irmãos continuaram com suas próprias tarefas. A primeira geração da sombra rápida. Todo mundo no Império tem uma agora. Lelin olhou para o relógio que tinha uma coroa preta e ativou a coisa. Ding. Zeskung 988273221 ativado, iniciando digitalização automática de identidade. Identidade confirmada e bloqueada. Esta sombra rápida é para o seu uso pessoal. Se estiver danificada, por favor ligue. Uma vez que a tela de inicialização desapareceu, Lelin imediatamente mudou para o recurso mais importante do relógio. Ding. Identidade bloqueada, conta confirmada. Saldo atual, 3.000 seres. Uma notificação apareceu no Rapid Shadow, seguida por uma lista de magias e seus preços. Rank 0 feitiço, iluminação. 200 seres por uso. Feitiço de rank 0, aumenta a resistência. 300 seres por uso. Ponto. Feitiço de rank 1, escudo. 1.000 seres por uso. Feitiço de rank 2, Shadow Ball. 3.000 seres por uso. Ding. Autorização atualmente limitada a rank 2 Shadow Spells. Por favor, obtenha maior autorização e compre um novo Rapid Shadow para atualizar. Os magos do mundo dos deuses definitivamente chorariam com essa visão. Eles se esforçam muito para aprender feitiços, mas aqui as pessoas podem apenas comprar e baixar as mesmas coisas. Lelin sacudiu a cabeça. Todo o dinheiro dele tinha sido usado para comprar sua identidade e pagar pelo aluguel, então ele não tinha sobrado muito. No entanto, ele teve o suficiente para comprar um par de rank 0 ou uns spells por diversão. 3.000 seres não era nem o salário de um emprego normal no escritório. Se os magos viessem aqui, eles definitivamente ficariam arrasados. E chorariam. No entanto, é realmente assim tão fácil? A senhora da noite seria tão legal? Lelin esfregou o queixo. Compre iluminação. Ding. 200 seres deduzidos. Saldo atual, 2.800 seres, notificou a sombra rápida. Lelin sentiu-se como este dispositivo ligado ao EAV, deixando-o com uma bola de luz nas mãos. É o mesmo que magias de magos, mas não pode ser armazenado. Se alguém não pode controlar estes, eles vão ter problemas facilmente. Lelin logo descobriu a desvantagem deste sistema. Além disso, embora seja em quantidade minúscula, o EAV rouba a energia espiritual de cada pessoa que faz uma transação. Capítulo 1076. Exame um EAV e seus feitiços custam muita energia para manter. Mesmo com a Ouro Source Force para apoiá-la, ela não a usaria de forma imprudente. Foi por isso que ela adotou um sistema semelhante ao mundo dos deuses. Cada elenco de um feitiço extrai uma pequena parte da força espiritual do lançador. Mas este joga leva muito menos do conjurador. Lelin sorriu com desdém. Aí chip, comece a análise, BIP. Missão estabelecida,
Analisando a estrutura tridimensional do IAV das sombras. Um fluxo de dados passou pelos olhos de Leilin. Comparado com um World of Golds, a análise do IAV aqui foi muito mais rápida e precisa. BIP. ETA, 68 horas 23 minutos e 19 segundos. BIP. Feitiços de nível 3 e acima selados. 78,55% de chance de avançar sem alertar ninguém. Prossiga, a voz do Aishi soou. Não é necessário. Eu posso apenas ir e fazer um teste de habilidade maior. Leilin balançou a cabeça e negou o aviso do Shipai. Depois de brincar com o Rapid Shadow, Leilin imediatamente abriu seu computador e consultou o mar de informações que estavam disponíveis nele. A seção de entretenimento e lazer foi ignorada quando ele entrou no mapa do Império, governança, notícias militares e várias questões relacionadas. Com as habilidades de processamento de Leilin agora, ele conseguiu navegar rapidamente pelas informações na internet. Lentamente, tudo no Império foi revelado a ele. Que é isso? Leilin viu algo estranho em meio ao mar de informações. Ele abriu uma nova página, entrando em um fórum. Notícias explosivas. Beleza extrema encontrada na cidade A. Fico espantado depois de olhar. Esse segmento atraiu muitos fãs, e até mesmo muitos se inscreveram para segui-lo de perto. No entanto, muitas das respostas foram ver e acreditar e coisas do tipo. Eu queria tirar uma foto também, mas não trouxe meu aparelho de comunicação. Eu trouxe o meu, mas o dispositivo comunicador estava estragado. Eu não conseguia tirar fotos, mas ela era realmente linda, até causando alguns acidentes de carro nas ruas. Sim. Aquela mulher misteriosamente saiu logo depois disso. Muitas pessoas ricas da cidade a têm oferecido preços altos para ter um vislumbre dela. Poderia ser um fantasma. Leilin deu a esse post um voto negativo. Muitos dos posts no tópico eram semelhantes a comentários como o Pistoling ou Absolute Byte, até que um cara arrogante postou uma nova imagem. Aqueles acima de mim são retardados. Acontece que eu tenho a última Rapid Shadow lá e consegui tirar uma foto. Uma existência de nível 8 não deixaria para trás uma imagem eletrônica, mesmo que ela suprimisse sua própria aura e radiação. O campo de força ao redor de seu corpo poderia contorcer o espaço ao redor deles, e mesmo se uma foto fosse realmente capturada em seu verdadeiro nome descoberto, ela viria com poder inimaginável ou até mesmo maldições. A pessoa postou uma imagem borrada neste tópico, revelando uma figura extremamente sedutora. Até o canto do vestido deixou as pessoas querendo mais. Uma foto da frente. Eu te imploro. Muitos lobos online estavam pedindo mais informações, mas não houve mais resposta da pessoa que postou a imagem. Cidade em. Mas a cobra viúva deveria ter se movido rapidamente, não querendo encontrar Char. Leilin só podia orar silenciosamente pela cobra viúva. Afinal, Touzambear City ficava muito longe da City A, e exigia que ele atravessasse metade do Império. Além disso, com a cobra viúva atraindo toda a atenção para si mesma, ele seria menos provável de ser encontrado pela Senhora da Noite. Ele só tinha uma parceria com aquela mulher, então só depois que sua própria segurança foi assegurada, juntamente com uma troca igual, ele sequer considerou ajudá-la. Por enquanto, a cobra viúva morava aqui no mundo das sombras. Não importa o quanto tenha mudado, ela certamente poderia se adaptar rapidamente. Se ela falhasse mesmo assim, Leilin escolheria se afastar imediatamente do lugar. Afinal de contas, péssimas companheiras de equipe eram criaturas extremamente assustadoras que poderiam fazer com que o grupo fosse eliminado. A Snack do Ager, afinal de contas, é uma existência de nível 8. Eu deveria acreditar nela. Leilin deu de ombros e começou a abrir as cortinas da janela. De sua posição, ele podia ver claramente a casa de 2 andares de Xavier. A luz da sala de estudos ainda estava acesa, o que significava que Xavier estava estudando muito. O teste de habilidade começa em 3 dias, hein? Leilin pegou seu comunicador e também se inscreveu no teste. Ele queria obter maior autoridade com o IAB das sombras, bem como maior status. Uma vez que eu recebo um Rapid Shadow de nível médio, até mesmo algumas habilidades extraordinárias não atraem a atenção da rede neural central. Vai me deixar fazer um pouco. Ponto. Os 3 dias passaram muito depressa e chegou o dia do maior teste de habilidade. Xavier exalou alto e olhou para o espelho depois de empacotar suas coisas.
Desde aquela misteriosa mudança nele, ele amadureceu grandemente em sua aparência. Sua pele se tornara lisa e lustrosa também, fazendo com que até sua irmã Jill ficasse com ciúmes. Ok, eu preciso ter sucesso desta vez. Xavier se alegrou enquanto olhava para o seu reflexo, antes de sair de casa. Tudo de bom, irmão. Jill o viu fora da casa, e rezou quando a figura de Xavier foi embora. Sua voz reverberou pelo beco. Uau! Há tantas pessoas aqui. Mesmo que ele tenha se preparado mentalmente, Xavier ainda estava surpreso com o grande número de pessoas no local do exame. O teste de habilidade maior é um dos testes mais difíceis do Império. Uma vez que se qualifique, eles podem usar magias de nível médio, o equivalente a manter os direitos das armas. Além disso, muitas organizações vão clamar para contratar você. É muito normal ter tantas pessoas se candidatando. Uma voz familiar soou atrás de Xavier, e ele se virou. Ele viu um jovem de pé ali, suas longas costeletas fazendo com que ele parecesse de meia idade. Por quê? Você não me reconhece mais? O jovem tio deu um tapinha nos ombros de Xavier e riu. O que? Tio Crowley. Xavier reconheceu imediatamente o homem da aeronave. Eu te disse para não me chamar de tio. Crowley tocou seu próprio rosto. Minha barba e costeletas são um pouco grossas, mas na verdade eu ainda sou muito jovem. Tenho apenas 25. 25, mas os 25 não são considerados tio? Xavier discordou internamente, mas ele ainda mudou sua forma de endereço. Milímetros. Eu lembro que o Big Brother Crowley já tem. Sua licença. Você não tem a última versão do Rapid Shadow? Perguntou Xavier. De fato. Eu não sou um candidato hoje, eu sou o pessoal do exame. Crowley colocou uma licença primorosamente feita na frente de seu peito. Mesmo se nos conhecemos bem, não pense que eu vou ser fácil com você. Cada um e cada teste é vigilado por um sistema de computador, assim como a autenticação do Shadow EAV. Não adianta trapacear. Depois de falar, Crowley olhou para os candidatos ao redor. Alguns deles mantinham os olhares de desconforto, inquietação e ciúme. A autorização de feitiços de nível médio requer habilidades técnicas e concentração extremamente forte. As pessoas que não atendem a esses dois critérios podem ir para casa agora. Se você se transformar em um idiota de qualquer maneira, não precisamos tomar nenhuma ação porque você assinou o formulário de indenização. No entanto, este conselho não trouxe nenhum efeito. Crowley só pôde suspirar quando se despediu de Xavier antes de entrar no salão. Drats. Depois que Crowley saiu, Xavier sentiu os olhares ferventes se concentrarem ao redor dele, como se fosse capaz de derreter seu corpo. Seus sentidos foram ampliados pelo punho da cobra de cobra, fazendo com que ele se sentisse desconfortável. Então. Desculpe. Ele murmurou, antes de correr para o lado onde menos pessoas estavam reunidas. Não há tantos candidatos aqui, certamente eles não ouviram minha conversa com Crowley. Bang. Enquanto olhava para o chão, Xavier bateu em alguém, e a flexível força de rebote o fez cair para trás quando seu traseiro atingiu o chão gelado. Você está bem? Este era um jovem de cabelos negros com pupilas negras, mais bonito do que até superstars. Aquele olhar apologético no rosto dele era tão quente que parecia que a primavera havia florescido. Ele estendeu a mão e puxou Xavier para cima. Eu estou bem, obrigada. Xavier não podia negar a aparência desse homem, e eles até despertaram sua ira. Ele se absteve de dar um soco no rosto. Você tem muita força. Xavier respondeu rapidamente e viu a aparência física do jovem antes de elogiá-lo. Xavier já havia dominado o punho da picada de cobra. Mesmo que ele suprimisse sua própria força, e a técnica em si não se sobressaísse em poder bruto, ele tinha uma boa ideia de sua atual habilidade física. Ele ficaria bem, mesmo que um carro batesse nele, mas agora ele havia sido derrubado facilmente. Sim, eu gosto de treinar meu corpo regularmente. O jovem sorriu e revelou uma fileira de dentes brancos. Essa pessoa era naturalmente Leilin. Sua aparência não mudara muito de antes e era exatamente a mesma em seu cartão de identificação. Ele agora usava jeans e usava uma jaqueta. Depois de ver Xavier, ele decidiu cumprimentá-lo por acaso. Eu sou chamado Lei, e qual é o seu nome? Leilin perguntou retoricamente. Xavier. Eu sou Xavier. Xavier respondeu somente depois que ele afagou a sujeira de seu corpo e inspecionou seus pertences. Capítulo 1077.
Exame escrito. Os dois rapidamente começaram a conversar. Com a experiência e o conhecimento de Lelin, enganar o jovem era uma questão extremamente simples. Xavier logo perdeu todos os vestígios de ciúme em seu coração, sentindo-se como esta lei era uma pessoa faladora e humorística. Então você tem uma irmãzinha. Os bolinhos de ursinhos da Ursa Maior, da cidade de 1000 ursos, são preferidos por muitas meninas. Eu deveria trazer algumas comigo quando eu for visitar, disse Leilin com um sorriso. Você vem para visitar já é o suficiente. Você não precisa ser tão cortês, respondeu Xavier, mas assim que ele estava prestes a continuar, um sino agudo soou. Atraída pelo som urgente do sino, a multidão correu em direção ao portão principal em ondas, como um mar ilimitado de pessoas. Senhor Lei, o exame está prestes a começar. Vamos continuar nossa conversa depois. Com o físico de Xavier, ele foi involuntariamente arrastado pelo mar revolto de pessoas, deixando Leilin para trás, claro. Leilin sorriu. Esse tipo de cena parecia trazer um sentimento bastante nostálgico, e ele também entrou na sala de exames. O exame foi dividido em 2 sessões, um exame escrito e um teste no local. Candidatos AS1 para SD100, por favor, vá para a sala de exames 3, uma voz mecânica ecoou no corredor. Leilin seguiu suas instruções, chegando a uma sala de exames. No destino estavam várias cabanas de nutrição cinza prateada. A superfície metálica brilhou brilhantemente, parecendo algo fora da ficção científica. Seu exame escrito será realizado nas cabines de nutrição, então, por favor, encontre seus assentos. Um membro da equipe com um distintivo de exame azul entrou no salão, examinando a multidão com um olhar penetrante de águia. O exame levará muito tempo, mas não se preocupe com a sua constituição. Vamos preparar líquidos nutrientes suficientes para você. O membro da equipe, com o selo azul, os monitorou e Leilin encontrou sua própria cabine de nutrição. Bip. A digitalização foi concluída. Bem-vindo, candidato GF87. Gelada e sólida. Essa foi a primeira impressão de Leilin sobre a cabine de nutrição. Mesmo ele se sentia enjoado com o influxo de líquido nutriente, então seria definitivamente uma forma de tortura para pessoas normais. Uma luz brilhou diante de seus olhos de repente, e uma sala de exame virtual apareceu. O quarto em si era infinitamente vasto, mas tinha apenas uma única mesa de madeira com papel e caneta. Um ambiente virtual? Isso pode eliminar a trapaça e permite que os examinandos recebam perguntas diferentes. A menos que alguém consiga romper a fechadura de sua cabine, eles possivelmente não podem trapacear. Leilin sentou-se, passando os olhos pelas perguntas sobre a mesa. Sua capacidade de reunir informações foi surpreendentemente rápida. Ele está duro na noite passada, então nenhuma dessas perguntas poderia incomodá-lo nem um pouco. É um exame escrito, mas muitas coisas podem ser testadas em um ambiente virtual. Absolutamente. Não será limitado apenas a essas perguntas ilimitadas. Leilin sorriu para si mesmo antes de responder as perguntas em alta velocidade. Nesse ambiente, os candidatos comuns eram completamente incapazes de perceber a passagem do tempo. Leilin foi, claro, a exceção. Depois de completar mais de 10 exames, o ambiente ao redor começou a mudar. Ele foi levado para uma oficina operacional. Pergunta 35. Use os materiais fornecidos para consertar este relógio de pulso da Rapid Shadow. Leilin olhou para o torno aqui e viu um relógio de pulso quebrado, com várias canetas elétricas e outros itens espalhados em volta. Sua tela havia sido quebrada em pedaços. Este deve ser o teste no local. Leilin acariciou o queixo, a menos que os testes no local abram diretamente os limites da autoridade avaliem o uso de feitiços de classificação intermediária. O Império atual não possui a tecnologia de realidade virtual suficientemente avançada para simular magia. Apenas o AI-chip de Leilin foi capaz de fazer algo nesse nível. Afinal, a carne e a alma eram o mesmo que força e matéria espirituais. Foi uma questão extremamente difícil fundir os dois juntos e analisar todos os seus mistérios. Foi apenas com a viagem no espaço-tempo que seu AI-chip abandonou a forma física. Ele se fundiu com sua alma e, mesmo assim, precisou de vários avanços para atingir seu nível atual. Crowley havia se transformado em um uniforme bem passado, entrando no teatro de controle da sala de exames. Seus olhos brilharam quando ele viu uma beleza de cabelos claros e a cumprimentou. Oh, senhorita Bobby. Você
Descobriu alguma semente útil. Seu trabalho é patrulhar o salão de exames, Proctor Crowley. A beleza o rejeitou sem hesitação. Isso fez todos os outros policiais sorrirem. Tudo bem, tudo bem. Eu também estou impaciente. Se descobrirmos um mecanismo excepcional, receberemos uma recompensa também. Crowley olhou para Bobby com um olhar deplorável em seus olhos. Acho que precisamos discutir isso. Bobby olhou para a tela do monitor e depois para o pulso antes de finalmente concordar. 5 minutos, então. Os outros examinadores mantiveram a calma diante de algo tão inesperado. Um brilho amoroso apareceu imediatamente nos olhos de Crowley, e ele seguiu Bobby para fora. Embora na superfície parecesse que havia melodrama aqui, com uma pessoa perseguindo a outra, sua conversa era transmitida ao resto por meios secretos. Vamos jantar hoje à noite. Um novo restaurante abriu recentemente na Champs-Élysées, Crowley falou sem parar, sua performance fazendo os outros inspetores se franzirem e se afastarem. Em segredo ele enviou uma mensagem curta para a mulher: eu vejo que o T13 e os outros são muito bons. Eles valem a pena recrutar e nutrir. Eu não tenho tempo hoje à noite. Bobby disse com uma expressão fria no rosto, respondendo usando seu código secreto: preste atenção a eles e proteja-os. A melhor coisa é falhar em seus exames escritos, ou expulsá-los da sala de exames. Não lhes dê acesso aos testes no local. Fora isso, você parece ter perdido uma delas. Vou assumir a responsabilidade por Xavier, não interfira. A expressão de Crowley mudou. Eu sei, mas a coisa é. Contanto que você entenda. Não digamos muito, a vigilância da inteligência central e do EAV é bastante séria. Crowley terminou sua mensagem final e, em seguida, caiu no chão para soltar um grito estridente. Oh, Bobby, meu Bobby. A beldade de cabelos claros sorriu friamente e voltou para a sala de controle sob a vigilância de muitos guardas e espectadores. Que aconteceu? Ela originalmente esperava que muitos intrometidos a circulassem, mas ela ficou um pouco surpresa ao ver todos os procuradores ao redor da tela. O melodrama de antes não atraiu nenhuma atenção. As minhas habilidades de atuação falharam. Ou estou sob suspeita? O coração de Bobby se torceu. Ela viu um inspetor aproximar-se dela com uma expressão extremamente solene no rosto, bem como um olhar de êxtase. Bobby. Venha e dê uma olhada. Bobby encostou-se na parede com um olhar curioso em seu rosto. Em seu coração, suspirou secretamente de alívio. Eu não fui descoberta. Depois, ela viu um papel de exame com uma pontuação perfeita transmitida na tela. Então uma semente tão excepcionalmente inteligente apareceu. Bobby sugou uma lufada de ar frio. Ela olhou para a coluna de informações do candidato. Então o nome dele é Lei. Parece que ele respondeu tudo corretamente. Isso é realmente. Tudo deve ser comparado. Olhe para isto. O inspetor produziu outro registro. Esse foi o progresso de Leilin em consertar o relógio de pulso rapidador. Cada movimento fluía como o movimento das nuvens, preenchido com uma sensação única de beleza. Ele não hesita pouco antes de se comprometer com todas as ações. Esta juventude já apreendeu as técnicas de objetos bidimensionais. Seu uso intuitivo de materiais e sua confiança são monstruosas. Bobby disse, suas palavras cheias de elogios. Milímetros. Xavier e Rambo não são muito comparados a ele. Você está pronto para recomendá-lo diretamente ao Império? Bobby perguntou. Não, o exame escrito é a parte mais básica. O que precisamos é de uma pessoa talentosa, com forte força espiritual, força de vontade suficiente e tenacidade para manipular magias de alto nível. As palavras do inspetor eram muito razoáveis. Afinal de contas, havia muitos bons exemplos daqueles com uma boa base, mas terrível execução de feitiços. Então vamos esperar e ver, disse Bobby com um sorriso. Havia alguma hesitação em seu coração, no entanto. Esta lei. Nada era estranho sobre ele antes, e até mesmo Crowley não descobriu nada. Ele tem esse tipo de inteligência, quão anormal. Ponto. Com uma rodada desesperada de eliminações, menos de 100 candidatos permaneceram para o segundo. Xavier estava entre eles, seu rosto cheio de curiosidade e excitação quando ele olhou ao redor dele. Oh, Xavier! Leilin chegou ao seu lado e deu um tapinha nos ombros dele. O Sr. Lei também passou? Xavier disse com um sorriso. Eu só tive sorte. Leilin coçou a parte de trás da cabeça e respondeu com cortesia.
Você é muito modesto. Só tenho sorte. Você superou todo o exame. Crowley chegou, vestido com o uniforme oficial de um inspetor. Os candidatos abriram caminho para ele. Irmão Crowley, deixe-me apresentá-lo. Esta é a lei. Espere, o que você acabou de dizer? Xavier de repente pareceu se sentir um pouco tonto. Eu disse que seu amigo não é tão simples quanto você pensou. Ele ficou em primeiro lugar no exame escrito. Crowley sorriu ao apertar a mão de Lelin. Seus olhos, no entanto, estavam cheios de advertência não dissimulada. Ele se sente bastante nervoso, e ele tem uma aura semelhante à linhagem sanguínea. Lelin olhou para Crowley e depois para Xavier, seu sorriso se aprofundando. Oh, isso é realmente incrível. Xavier fez um grande barulho. Crowley teve que acalmá-lo com força. Tome nota das regras do salão de exame. Você é quem desrespeita as regras mais. Xavier protestou em sua mente, mas baixou um pouco a voz no final. Capítulo 1078. Mastermind esta força extraordinária, é semelhante a uma aura da linhagem, mas também contém vicissitudes do espírito. Lelin olhou para Crowley e depois de volta para Xavier, encontrando os dois semelhantes. É claro que, sem conhecimento, ninguém notaria essas semelhanças. Transportadora de linhagem, hein? Finalmente encontrei uma, e uma organização suprimida pelo Império naquela. Lelin sentiu-se um tanto encantado e ao mesmo tempo observou a conversa de Xavier com Crowley, enquanto o último deixava alguma coisa com o adolescente. Interessante. Ele está tentando proteger Xavier ou colocá-lo em cima. Lelin olhou para Crowley, mas Crowley foi embora. Tudo bem, todos os exames começarão. Sob os olhares vigilantes dos oficiais, Lelin e os outros candidatos entraram em um grande campo com um piso de jade branco. No centro do campo havia uma formação mágica em forma de hexágono. Os exames exigem que você se conecte com o Yave, e também para conjurar com precisão um feitiço de classificação do meio. Um oficial militar bem treinado permaneceu à frente, e sua voz ecoou por todo o campo. Vou me repetir. Há um certo nível de perigo nesse exame. Você pode desistir agora e ir embora, nós não vamos desprezar você. Evidentemente, com o sucesso a um passo de distância, nenhum dos candidatos escolheu desistir. Muito bem. Se eu chamar seu nome, por favor, avance para o seu exame. Em primeiro lugar, o I-23, Deri. Uma garota com sardas andou para a frente, o rosto cheio de desconforto. Fique dentro da formação, o Yave considerará você autoridade temporária. O oficial ordenou com uma voz que não podia ser desobedecida. Depois que o candidato ficou no local, ele acenou com a cabeça e olhou para o relógio antes de dizer: autorize feitiços de nível médio da Yave das sombras. Zumbido. Buzz. A luz branca na formação de feitiços começou a tremer, e a pressão interna fez a menina sardenta chorar. Rede neural central, escolha um tópico, gritou o oficial de fora da formação. Muitos nomes de feitiços começam a girar rapidamente em uma grande tela suspensa e, finalmente, descansam em um feitiço de grau 3, Ases de Sombras. O oficial disse enquanto olhava para a garota. Conecte-se à trama das sombras através da formação de feitiços e conjure magia com o melhor de sua habilidade. Nossos juízes e a rede neural central realizarão o placar. Droga. Shadowings é um feitiço difícil de conjurar até mesmo entre os rank 3. Ela realmente é azarada. Xavier suspirou com pena, sem notar que Lelin estava olhando para ele com uma expressão ainda mais lamentável. Xavier concentrou-se na formação de feitiços, observando enquanto a garota tentava invocar um par de asas negras. No entanto, tudo o que se formou foi duas bolas de névoa negra, não se materializando em asas. Os dois eram até desiguais. Bang! Uma explosão alta soou no final, e as bolas explodiram atrás das costas da garota. Ela foi enviada voando, com carne e sangue saindo de seu corpo. Pontuação final, 0,2. Falta. O oficial tinha uma expressão indiferente no rosto enquanto acenava com as mãos, indicando para a equipe médica levar a menina embora e tratá-la. Como é? Alguém quer se demitir agora? O oficial examinou seus arredores e todos os candidatos inclinaram a cabeça. No entanto, até agora ninguém escolheu parar, cada um pensando que a senhora Sorte estaria ao seu lado. Muito bem. Próximo. O oficial retomou o exame, sorrindo friamente. Pontuação final, 0,4. Falhou.
Pontuação final, 0,3. Falhou. Pontuação final, 0,6. Mal passou. Ponto. O candidato depois que um candidato foi desqualificado depressa. Demorou 50 candidatos para um único candidato rechonchudo para passar. Os infelizes tinham sido levados para fora do local, fazendo com que a atmosfera escurecesse. Se não fosse por aquele candidato marcando um passe, a maioria das pessoas teria desistido até agora. Em seguida, Dinar. O oficial chamou um nome, Senhor. O candidato chamado Dinar era um homem alto e esguio, olhando para estar em seus 30 anos. No entanto, suas costeletas eram brancas e seus olhos falavam de um longo passado. Sim, você parece promissor. Entre. Depois de vê-lo, os olhos do oficial se iluminaram. Obrigado. Dinar entrou na formação de magia e respirou fundo. Início. Seu feitiço escolhido é Panton Fireball. O oficial anunciou. War. É um dos feitiços mais fáceis de controlar. Ele é tão sortudo. Os candidatos abaixo clamaram. O homem parecia extremamente satisfeito com sua própria sorte também. Ele fechou os olhos quando uma força espiritual sem forma se espalhou e se conectou à trama. Muito em breve, uma bola de fogo vermelha escura apareceu diante dele, tão gentil quanto uma fera domada. Muito bem, finalmente, outro candidato passou. Xavier cerrou o punho e sua confiança foi reconstruída. No entanto, assim como ele pensou que Dinar passaria, um estranho ocorreu mesmo. A bola de fogo vermelha escura começou a tremer e pareceu ranger ao lado do corpo, fazendo com que a expressão de Dinar se tornasse ruim. Brum! A bola de fogo vermelha escura explodiu, queimando Dinar em cinzas. Absoluto silêncio reinou, a morte permeando o campo. O silêncio foi finalmente quebrado por um grito, e imediatamente uma cacofonia foi despertada. Se você estiver desqualificado. A ameaça foi extremamente eficaz e o campo ficou quieto novamente. Triste. A força espiritual deste Dinar estava rachada, causando uma reação com o feitiço. Esta é uma das 3 principais formas de suicídio nos livros, todos devem ter cuidado com isso. O oficial fez uma palestra e acenou com as mãos enquanto inspecionava a formação da magia. Vários membros da equipe médica saíram e levaram o corpo queimado embora. Ah, então foi o que aconteceu. Leilin olhou para Xavier, que parecia estar com medo de bobo. Crowley sorriu em segredo também, balançando a cabeça. Embora as exigências da Oeave das Sombras sejam menores que as de Mistra, humanos normais só podem controlar feitiços de baixa classificação. Feitiços de classificação intermediária e acima precisam de um exame completo. Isso não é algo peculiar, apenas. A morte é normal. Todos esses oficiais podem usar um Oeave das Sombras, mas não conseguiram salvar um amador. Tem que ser deliberado. Então, a única diferença com Dinar era. Ele tinha traços leves de habilidades extraordinárias. Os olhos de Leilin brilharam. Então, há um propósito secundário nessa triagem. Além de escolher aqueles qualificados para conjurar magias do meio do ranking, serve para diferenciar humanos verdadeiros de mutantes de portadores de linhagem. Como eles têm melhores talentos, é bem provável que eles façam esses exames. Ao ajustar algumas coisas no escuro e sob o disfarce de acidentes, o Império pode purgar e massacrar esses humanos impuros. Não admira que tenha achado estranho que, mesmo com energia psíquica e Oeave, o número de humanos extraordinários tenha diminuído depressa demais. Houve essa exibição. Leilin assentiu com a cabeça, sem discordar do que haviam feito. Qualquer governo centralizado odiaria aquelas pessoas que poderiam formar suas próprias forças e se tornar uma ameaça. Aqueles que, como magos, não poderiam ser controlados pelo Oeave das Sombras, seriam melhores purgados para manter a paz e a segurança pública. Além disso, se alguém pudesse até carimbar o selo em nome da justiça, seria ainda melhor. Se Leilin fosse o governante, ele provavelmente teria tomado a mesma decisão. Assim, os humanos regulares que se candidatam aos exames só passam ou falham, sofrendo alguma lesão no máximo. No entanto, humanos extraordinários. Leilin olhou para o cadáver sem cabeça, que era um bom exemplo. Após constantes repetições deste cenário, com o desenvolvimento da ciência, humanos extraordinários se tornariam um mito e uma lenda do passado distante. Então, Crowley estava de fato protegendo Xavier, mais cedo. HMM. Há alguém que queira sair agora? Evidentemente,
A morte mais cedo assustou vários candidatos e alguns optaram por desistir. O oficial não os impediu, e permitiu sua partida acenando com as mãos. Afinal, se eles tivessem que forçar todos os candidatos a subir e tentar o teste, então seria óbvio demais. Este plano foi definido para o longo prazo. Enquanto houvesse um grande número de portadores de sangue morrendo a cada ano, as sementes seriam eventualmente eliminadas. Próximo, Xavier. É a minha vez. Xavier se sentiu bombeado. Suba. Tudo de bom. Lei Lin o encorajou ao lado, e viu a preocupação nos olhos de Crowley. Depois de todo esse tempo, os rebeldes deveriam ter pensado em uma maneira de combater isso agora, não é? No entanto, Xavier não sabia nada sobre esses problemas, e ele caminhou para a formação de magias em trepidação. Ok. A varredura do espírito não é um problema, ele não é um portador da linhagem. O oficial olhou para um relatório secreto antes de anunciar a escolha em voz alta. Feitiço escolhido, bola de fogo fantasma. Eu já lancei isso inúmeras vezes na minha cabeça. Eu certamente vou conseguir. Embora Dinar tenha morrido antes, Xavier não permitiu que sua morte afetasse sua força espiritual de alcançar a formação de magia. No entanto, ele de repente percebeu algo. A força espiritual que ela poderia usar para lançar feitiços baixos era agora como uma poça morta, sem se mexer nem um pouco. Droga. Mover. Vamos lá. Xavier ficou vermelho de beterraba, sentindo apenas que sua força espiritual não se movia, não importava o que acontecesse. Puf. Ponto. Finalmente, um pequeno filete de chama se formou diante dele. Mas logo se transformou em um pilar negro de fumaça. Capítulo 1079. Passe passar essa chama, não me diga que é realmente uma bola de fogo de sombra. Os candidatos abaixo estavam completamente atordoados. A sala toda explodiu em gargalhadas. Xavier queria cavar um buraco e se atirar nele. O rubor envergonhado em seu rosto se estendeu até o pescoço. Que vergonha! Você marcou muito bem no exame escrito, mas acontece que você é um aborto. O inspetor balançou a cabeça com tristeza. Um aborto era uma pessoa normal que era inatamente fraca em termos de força espiritual. Embora não tenha sido difícil para eles conjurar magias baixas, eles eram idiotas na prática de magias mais bem classificadas. Com sua força espiritual incapaz de sustentá-los, eles eram como metralhadoras sem balas. Piedade. Pontuação final, 0.1 falha. O instrutor militar anunciou em voz alta. Todos ao redor de Xavier suspiraram. Assim que Xavier começou a se afastar desanimado, ele viu Crowley caminhando em direção a ele. Não fique chateado, tudo vai melhorar em breve, disse ele, e Lei-Lin notou uma expressão de alívio nos olhos do homem. Ele balançou a cabeça involuntariamente. Normalmente, os juniores se aproveitam dos mais velhos. Ver um veterano fazer isso com um homem mais jovem é muito raro. Lei-Lin observou sem fala enquanto Crowley usava suas habilidades de atuação para marcar pontos com Xavier. Em seguida, o inspetor levantou a voz quando Lei-Lin calmamente deu um passo à frente e entrou na formação mágica do pentagrama. Parece que minha performance no exame escrito os assustou. Eu despertei alguma suspeita. Lei-Lin viu a perplexidade nos olhos do inspetor e riu friamente para si mesmo. Esta lei. Crowley fixou os olhos nas costas de Lei-Lin. É muito estranho que nossa organização nunca tenha descoberto alguém como ele. É muito suspeito. Espero que ele seja um gênio natural, caso contrário. Muito rapidamente, Lei-Lin sentiu uma suave varredura da formação mágica do pentagrama, BIP. Varredura de aura de alma detectada, criando um perfil falso. Sua tresmalha de leis de repente recuou um pouco, escondendo-se em uma fenda entre os planos espiritual e material. Todo o seu poder ficou com ele, fazendo-o parecer uma pessoa comum. Com o chip aí, assim como seus próprios métodos de auto-ocultação, nada foi descoberto. Tudo é normal. Parece que ele realmente é um gênio. Espero que ele possa passar e contribuir para a humanidade no futuro. O inspetor olhou para a tela com o canto do olho e anunciou em voz alta. A rede neural central selecionou o feitiço, Serva das Sombras. O que? Essa não é a pergunta mais difícil. Servos de sombra precisam de uma quantidade fixa de inteligência. Ele terminou. As pessoas dizem que mesmo os engenheiros de alto nível com licenças mecânicas não podem lançá-lo corretamente. Os candidatos que estavam assistindo abaixo se regozijaram no infortúnio de Lei-Lin. Serva das Sombras.
A sorte de Leia é realmente muito ruim. Xavier pareceu se recuperar um pouco de seu empurrão e começou a se preocupar com Lelin, que estava no centro do pentagrama. Comece a autorização da Oiave das Sombras, o Proctor assentiu. O pentagrama soltou de repente uma fraca luz branca, e o Oiave das Sombras roncou quando a restrição no nível médio foi levantada. Bip. Autoridade para usar o Shadow Oiave adquirido no meio da classificação. Injetando o vírus de segundo plano, iniciando a análise. A camada intermediária do Oiave foi aberta aos seus limites. Deveria haver uma pequena rachadura para eu explorar para chegar aos escalões mais altos. Aí chip, tentativa de análise da alta trama do ranking. Bip. Missão estabelecida. Iniciando a tarefa, o chip aí respondeu lealmente. Qual é o problema? Nesse momento, o principal inspetor foi subitamente envolvido de medo. Mas quando ele voltou à consciência, nada parecia ter acontecido. O chip aí usara aquele momento de inconsciência para usar um backdoor nos níveis superiores do Oiave das Sombras, completamente escondido do próprio homem. Como esperado, o Oiave das Sombras é bastante imperfeito. Embora seja como um Oiave de Mistra na superfície, está severamente faltando. Os olhos de Lelin brilharam, afinal, isso é algo que Char construiu sozinho e nem mesmo como um deus. Se é assim. Um pensamento súbito e inesperado revelou-se dentro do coração de Lelin. Se eu usar o feitiço arcano de 12 graus aqui, Avatar de Karsus, o que aconteceria? O mundo dos deuses era muito poderoso, com alguns deuses no topo da classificação 8. Ele não podia imaginar sua resposta se ele quebrasse um Oiave. Aqui, porém, era diferente. O Oiave das Sombras era incomparável ao Oiave real, e Char era apenas um deus intermediário quando saiu. Lelin estava ansioso para usar o exame para testar a resposta da Shadow Oiave a magias arcanas e coisas do tipo. Uma consciência que já havia morrido, mas ainda podia passar pela estrutura da parede de cristal e chegar ao mundo das sombras, era bastante curiosa. Bem, ambos são Oiave no final. Avatar de Karsus tem uma chance muito grande de sucesso, e eu só preciso substituir o programa de pesquisa do Shadow Oiave. É melhor agir somente depois de analisar o 10º nível do Oiave. O humor de Lelin melhorou muito depois que ele pensou sobre esse ponto. Char não era uma encarnação completa da Oiave das Sombras, mas suas existências estavam amarradas inseparavelmente. Se a Oiave das Sombras fosse destruída, o dano causado a ela seria aterrorizante. Parecia que Lelin tinha um trunfo nas mãos, que ele poderia usar para ameaçar Char a qualquer momento. Dizia, não venha até aqui, ou deixarei você ter isso. No entanto, como faço para que Char saiba sobre esse impedimento? Esse é o verdadeiro problema. Até as armas nucleares estavam mais fortes antes de serem disparadas. Lelin, naturalmente não iria apenas agir sem um aviso prévio. Você pode começar, Lei. O inspetor parecia ter entendido mal. Se você não tem certeza, pode desistir. Afinal, sua segurança é de extrema importância. Tinha que ser dito que o Proctor amava proteger gênios humanos comuns. Oh, obrigada. Não será necessário. Lelin educadamente acenou para ele e se conectou diretamente com o Oiave das Sombras. Zzz. Uma camada de fumaça negra concentrada se formou sob seus pés, desenhando lentamente o contorno de uma pessoa. As proporções dos 4 membros eram perfeitas e em harmonia, apenas sua característica facial deixava difusa e indistinta. Mestre. Uma voz rouca foi emitida do corpo do Servo da Sombra quando ele se ajoelhou na frente de Lelin. Essa inteligência é o mais alto grau de Servo Sombra. O inspetor sorriu fervorosamente. Lei. Sua pontuação completa da avaliação é 1. Você deu um desempenho excepcional. Uau! As pessoas abaixo ficaram atordoadas em silêncio. Um longo momento pareceu passar, e os gritos que romperam depois foram incomparáveis com a cacofonia causada por alguém que passava antes. Afinal de contas, os que o antecederam mal haviam passado, enquanto Lelin marcou pontos. Lei é realmente uma pessoa brilhante. Xavier olhou para Lelin, que se levantou no palco. A atenção de todos estava concentrada no jovem de cabelos negros e, em seu coração, sentia-se ligeiramente inferior quando comparado a ele. Qual é o problema? Crowley casualmente deu um tapinha no ombro dele. Embora você não tenha talento quando se trata de controlar um Oiave e usar feitiços, suas forças pessoais estão em outras áreas. Aquele que inventou Rapid Shadows também foi um aborto. No entanto, quem pode negar suas contribuições?
Isso é verdade. Mesmo que eu não tenha diploma, ainda tenho os Nakabit Fist. Xavier internamente pensou consigo mesmo e cerrou o punho. Vendo esta cena, um traço de gratificação brilhou nos olhos de Crowley. Sua permissão de alto escalão estava quente na imprensa, e o governo havia insistido fortemente com Lei para ficar. Ele disse que precisava de algum tempo para considerar suas opções, usando isso como uma desculpa para sair. Depois disso, ele foi diretamente para a loja de Rapid Shadows. Ele realmente não precisava de um para lançar feitiços de sombra, mas ele tinha que esconder esse fato. Então ele acabou comprando um. Você quer comprar o Rapid Shadows 5.0? Por favor, mostre-me sua permissão. Era o mesmo assistente de loja de antes, e havia um traço de espanto em seus olhos. Ele só tinha autoridade para o modelo mais básico há pouco tempo. Agora. Lei calmamente entregou sua nova permissão para o assistente. Uma vez que o computador atestou sua veracidade, seus olhos estavam cheios de paixão fervorosa. Não foi só esse assistente, os outros nas proximidades também ficaram completamente chocados. Lei não suspeitou nem um pouco que, enquanto ele cuidasse, era muito possível que ele pusesse as mãos em tudo. No entanto, agora não era a hora. Ele ignorou os olhares amargos dirigidos a ele de se esconder, liquidando o pagamento pelo dispositivo e deixando o centro comercial. Os olhares nunca tinham sido um problema para ele. Ding. Bem-vindo ao Rapid Shadows 5.0, cliente. O saldo da sua conta é atualmente 23 mil seres. Seu dispositivo de comunicação piscou imediatamente depois que ele equipou o relógio de pulso, recebendo várias mensagens em sucessão. Olá, Sr. Lei. O Thousand Bears Market tem a honra de ter lhe servido seu título. Dados de ID e autorização, renovados, classe cidadã alterada para a primeira classificação. Você pode desfrutar de instalações públicas gratuitamente, a descoberto na Shadow Ave, e receber um tratamento benéfico quando se trata de vistos de imigração. Por favor, envie um inquérito para mais detalhes. Seguiram-se as mensagens de várias empresas privadas, oferecendo salários altíssimos de centenas de milhares de séries, por mês. Não é de admirar que todos os participantes se tornassem assim. Então, mecânicos de alto nível são equivalentes a nobres aqui. Depois de ver isso, Lei suspirou involuntariamente. Não importa como a ciência e a tecnologia progredissem, os humanos ainda estavam divididos em diferentes níveis. Infelizmente, ele mesmo não tinha o menor interesse nessas coisas. Ele estava com preguiça de enviar uma resposta. Capítulo 1080. Char no caminho de volta para sua vila, Lei foi à casa de Xavier para cumprimentar os irmãos, especialmente fazendo uma aparição na frente de Gil. Concordando em visitá-los novamente, ele retornou ao seu quarto e fechou as portas e janelas. Mulher das sombras. Senhora da noite, é hora de cumprimentar você. Lei fechou os olhos um pouco, sua consciência percorrendo um espaço sem limites em um instante quando chegou aos mares. Um estranho sorriso surgiu no rosto oleoso do boneco de voodoo quando emergiu das profundezas azuis. Alvo descoberto. Ataque. Muitos navios de guerra e porta-aviões equipados com geradores de energia psi o cercavam, numerosos submarinos motorizados se aglomerando em torno dele como tubarões. Feitiços reunidos nas bocas maliciosas dos canhões, causando uma grande sensação de perigo. O sorriso no boneco de voodoo se alagou, e o brilho em seus dois olhos negros diminuiu antes de começar a piscar ainda mais vigorosamente do que antes. Esta ligeira mudança resultou em uma transformação extrema da aura da boneca. De um brutal e robótico caçador de fantoches, agora se transformara em um feixe de escuridão insondável. Craque. Craque. O boneco de voodoo virou o pescoço e examinou os enormes navios de guerra com artilharia aterrorizante, bem como a densa multidão de feiticeiros poderosos no topo. Você fez o melhor que pode em termos de tecnologia. Infelizmente, sua evolução pessoal foi estagnada. Lei sacudiu a cabeça e fez um som. Chi. Ondas sonoras penetrantes varreram a área. Grandes lotes da marinha desabaram com o sangue jorrando de seus orifícios. Ataque infrassônico. Rápido, ative a proteção contra as sombras. Os navios de guerra ao redor entraram em frenesi. Guiados por poderosos mutantes e forças especiais do Império, eles formaram escudos multicores, um por um. Infelizmente, esses escudos não tiveram nenhum efeito. As pessoas normais foram ceifadas como grama.
e apenas os mutantes com excepcional poder mental foram poupados ao lado de alguns poderosos conjuradores. Sua força mental fraca torna difícil contra-ataques à alma. Lei Lin acreditava que isso era deliberado da parte de Char. Nesse cenário, não importava o quanto a civilização humana avançasse, ela permaneceria sempre ao seu alcance. As coisas eram mais difíceis com mutantes e aqueles com linhagens antigas. Embora as chances fossem baixas, alguns seres de leis ainda poderiam aparecer entre suas fileiras. Foi por isso que eles tiveram que ser exterminados. Tome Rank 1 e 2 Magi, por exemplo. Eles não seriam capazes de lutar contra a cabeça militar do meu velho mundo, apenas se transformando em poeiras sob seus canhões de lazer. No entanto, se eles fossem manter um perfil discreto, poderiam enfeitiçar e hipnotizar as pessoas em uma tentativa de criar organizações aterrorizantes e com efeito devastador. Rumble. Rumble. Tendo perdido a maioria de suas tripulações, os navios de guerra e porta-aviões afundaram no mar. Aqueles trabalhadores tinham sido humanos normais, e havia pouco que pudessem fazer para resistir ao poder da alma de Lei Lin quando ele intencionalmente os atacasse. Algumas aeronaves começaram a fumar e a brilhar, explodindo violentamente. Essa foi a desvantagem de usar ferramentas externas. Todos os tipos de acidentes podem ocorrer sem um controlador. O que fazemos, capitão? Os sobreviventes se reuniram nas poucas naves de guerra, olhando para a figura que parecia um demônio no céu. Nós atacamos. O capitão, que parecia sábio e tinha uma cicatriz no rosto, rangeu os dentes. Os ataques dessa pessoa só são efetivos contra humanos normais. Há pouco efeito em nós seres extraordinários para que possamos enfrentá-lo. Faça o que puder e faça o resto recuar. Obter o Império para elaborar outros métodos para aniquilá-los. Devemos preparar uma equipe de elite formada inteiramente por seres extraordinários, o que definitivamente será suficiente para eliminar o inimigo. A luz brilhou nos relógios de pulso dos presentes, e as asas de sombra se formaram em suas costas enquanto um grande número subia para cercar Lei Lin no ar. Entendo. Lei Lin deu uma olhada ao redor e sorriu levemente. Além de conjuradores de alto nível, os agentes especiais do Império também têm um monte de seres extraordinários e portadores de sangue. Essa política de fazer avançar o resto parece ser um instinto para países grandes. Rápido. Notifique a sede naval. O Apóstolo 3 tem habilidades ofensivas especiais e nenhum ser comum pode se aproximar dele. Apenas as forças especiais podem fazer qualquer coisa a ele, chamá-los. Os navios sobreviventes foram iniciados neste momento, e alguns saltaram para os botes salva-vidas quando todos deixaram a área rapidamente. Era como se houvesse uma grande fera feroz observando-os por trás. Lei Lin não ligou para eles saindo. Era como um ser normal pisando em um grupo de formigas em seu caminho, e depois continuando sem prestar atenção às formigas com sorte suficiente para sobreviver. Um portador de sangue rank 6 e outros usuários de habilidade. Pelo contrário, Lei Lin estava ligeiramente interessado nessa onda de elites em torno dele. O homem corpulento na liderança era quase equivalente a 6 no Magus World, e ele também tinha a herança de uma antiga linhagem. O Império ainda conseguiu comprar alguém como ele. Parece que os planos de Char não são tão simples. Que diabos você é? O capitão olhou a boneca de voodoo na frente dele, astutamente sentindo a sabedoria e inteligência nela. Um único olhar da boneca fez com que ele se sentisse transparente, causando um arrepio na espinha. Ei! Infelizmente, Lei Lin não tinha intenções de se comunicar com seres assim. Sob o controle dele, o sorriso do boneco de voodoo se alagou e se tornou mais sinistro. A luz brilhou em seus olhos. Rumble. Rumble. Os sobreviventes que conseguiram escapar agora descobriram que o oceano atrás deles começou a rugir, as ondas subindo a mais de 100 metros de altura e engolindo-as. Gotejamento. Gotejamento. O sangue carmesim caiu do braço de palha do boneco de voodoo enquanto ele segurava a cabeça do capitão com cicatrizes. Seus olhos arregalados e aterrorizados haviam perdido todos os sinais de vida. O boneco de voodoo ficava em silêncio no céu, e só depois de um longo tempo ele voltou, olhando para uma determinada área. Eu imaginei que você faria algo, Senhora da Noite. Uma camada de luz apareceu da boneca voodoo, revelando a figura de Lei Lin. Ei! Esses são apenas alguns peões. Se você gosta, o que importa se você matou mais alguns? O Ave das Sombras brilhou e uma jovem vestida de preto caminhou calmamente. Ela tinha um par de olhos bonitos e longos, um rosto que era apenas primoroso.
Havia uma sugestão de um sorriso travesso no canto dos lábios, e ela parecia uma irmãzinha que você encontraria morando na casa ao lado e adorava fazer truques. Se a beleza da Snack viúva era de maturidade e charme, Char era como uma orquídea que era muito acessível. A Senhora da Noite fez o tamanho de Lei Lin para cima e para baixo, olhos cheios de curiosidade. Eu achava que a viúva seria a única a vir, não esperava que ela também o convidasse. O cheiro dessa linhagem. A voz de Char era como uma primavera clara, graciosa e bonita. O sorriso em seu rosto ficou maior, e ela segurou sua barriga quando ela começou a rir. Eu nunca pensei que essa mulher realmente enfrentaria uma desvantagem de ter uma parte de sua linhagem arrancada. Não, há nada mais delicioso no mundo. A graça da força sombria evidentemente permitiu a Char ver através da linhagem sanguínea de Lei Lin com um olhar. O fato de que Lei Lin não estava sentindo a pressão do mundo era prova suficiente de sua identidade. Embora eu possa a ter separado de sua linhagem, somos atualmente aliados, disse Lei Lin com uma expressão de aço. Isso é verdade. Você é seu aliado, agora. O sorriso no rosto de Char congelou, e ficou austero. No mundo dos deuses, ela não era exatamente aquela que era benevolente ou amava a paz. Os deuses perderam sua imortalidade e parte de sua personalidade no plano astral, mas algumas coisas ainda permaneceriam as mesmas. Então, você veio aqui só para me ver? Char perguntou, e de repente Lei Lin sentiu uma enorme pressão aplicada sobre ele. Parte disso veio do próprio mundo. Grandes quantidades de força de origem surgiram, aparentemente capazes de destruir seu fantoche em um instante, enquanto tentavam procurar por seu corpo principal. Não é muito conveniente aqui. Vamos a algum outro lugar? Lei Lin parecia excepcionalmente calmo diante dessa ameaça, apontando para Char ir primeiro. Então, com seus 5 dedos acariciando levemente, o espaço pareceu se abrir como uma cortina, revelando rachaduras espaciais e turbulência. Com um desafio como esse, Char naturalmente não sentiu medo. Ela estava toda sorridente quando deu o primeiro passo. E o espaço ao redor mudou imediatamente quando chegaram ao limite do mundo. A grande força de origem do mundo das sombras jorrou e caiu, brilhando com um toque de civilidade. O enorme Weave das sombras revelou-se, agindo como uma espinha dorsal que controlava tudo. Lei Lin assistiu a essa cena magnífica e olhou para a garota de véu negro. Esse é o seu objetivo? Usando o Weave para controlar tudo e depois se tornando o próprio mundo. Se você me convidou aqui para dizer isso, então você pode morrer agora. Força sombra, poderosa se entrelaçou ao redor da antiga deusa, o poder de múltiplas leis significando seu poder como um posto 8. Lei Lin simplesmente riu em resposta, perguntando, devo chamá-la de Senhora da Noite ou Char? Com esta frase, a terra pareceu se despedaçar. O segredo dela foi visto, a expressão de Char mudou. Você já esteve no mundo dos deuses? Ela perguntou, um silencioso reconhecimento de sua identidade. Seres como ela não se assustariam com tanta facilidade, e já que Lei Lin já tinha certeza de que não seria capaz de mudar seus pensamentos de qualquer maneira,